Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos, estudando o CC, e neste faremos o comentário, ou a continuidade do comentário na parte C da questão 146 a 150 da prova amarela de matemática do Enem 2013. Bem, gente, vamos aqui a questão 146 da prova de matemática do nosso Enem de 2013. O enunciado vem da seguinte forma: o contribuinte que vende mais de 20 mil reais de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Aqui no caso, a sede da informação: um contribuinte que vende por 34 mil reais um lote de ações que custou 26 mil terá de pagar imposto de renda à Receita Federal no valor de... Então, senhores, nós temos aqui um problema que envolve um imposto, um problema que envolve um imposto de 15% de uma determinada receita. Vamos aqui fazer da seguinte forma: as passagens fundamentais do problema. O contribuinte vende por 34 mil a ação, um bloco ou um lote de ações que custou 26 mil. E o que acontece? Sempre que ele tem um lucro, ele deve obter ou pagar o imposto de 15% deste lucro. Então vamos armar o seguinte esquemazinho: o imposto federal, em outras palavras aqui o imposto de renda, vou siglar aqui por IF, é 15% do referido do lucro do negócio, da receita da venda das ações. No nosso problema, o imposto federal será 15% do lucro. Se é 15% de um lucro, senhores, o que é que vem ser um lucro em um negócio? Como você calcula? É o preço que você vende menos o preço que você comprou. É o nosso problema. Ou seja, o imposto federal será 15% de quem? Ele vendeu o lote de ações por 34 mil. Ele havia adquirido por 26 mil. Então, para chegarmos a calcular o problema, o imposto a ser pago, você vai fazer o que? Essa continha aqui, 15%. Nós podemos dizer que é o 15 sobre o 100 vezes o lucro, né? O lucro, se ele adquiriu por 26 e vendeu por 34, o lucro é feito na diferença de 34, no caso mil, menos o 26 mil, que chega-se a 8 mil. Ou seja, senhores, para chegarmos então a esse imposto, vamos aqui, para facilitar essa continha, simplificar 2 zeros do 8 mil por 2 zeros do 100, em outras palavras, 2 zeros do numerador por 2 zeros do denominador dessa multiplicação. Então, ficamos com a dependência de 15, né, que é o 15 dividido por 1, vezes o 80. E, gente, 15 vezes o 80 é 1.200. Ou seja, o imposto a ser pago, imposto de renda a ser pago, será, no caso, R$ 1.200. E a nossa questão traz no item ou na opção B. Marcação item B. Vamos à questão 147 da nossa prova Enem 2013 de matemática. Vem assim: para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia, brita, na proporção 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita.
Então, senhores, vamos ter que construir, fazer uma determinada construção que envolve o concreto. E esse concreto, em geral, é feito na dependência, digamos, desses três elementos, cimento, areia e brita, nessas proporções. Bom, para construir o contrapeso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, senhores, nós temos que a construtora tem que fazer um contrapiso e ela fez um contrato de 14 metros cúbicos de concreto para essa construção. Bom, continuando. Qual é o volume do cimento em metros cúbicos na carga do concreto trazido pela betoneira? Então, senhora, nós temos aqui três, na nossa constituição do concreto, três dependências, três objetos, cimento, areia e brita. Ele está interessado apenas no volume do cimento. Ok? Então, o problema depende apenas do volume do cimento. Para chegarmos ao final do problema, vamos ter que fazer essa armaçãozinha dessa proporção. Uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para isso, vamos simbolizar, para ficar melhor da gente trabalhar, o cimento pela letra C, a areia pela letra A e a brita pela letra B, considerando todos eles já em metros cúbicos. Bem, senhores, então, vamos tomar essa informação da proporção. Uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Vamos fazer cimento para 1, assim como areia para 4 e assim como a brita para 2. Essa então é a nossa série de razões na construção da nossa proporção. Bom, então nós temos aqui o que? Uma série de razões em que podemos, pelo conhecimento desse tipo de problema, podemos aqui adicionar antecedentes e consequentes para determinarmos a constante da proporcionalidade dessa série de razões. Para isso, senhores, vamos adicionar numeradores entre si e denominadores entre si. Ou seja, os numeradores vêm ser justamente a soma entre eles, a receita, digamos, total, ou a mistura total do nosso piso, né? A nossa mistura, o nosso concreto, chega-se a 14 metros cúbicos. E o nosso denominador não tem problema. 1 mais 4, 5, mais 2, 7. Ficamos a depender, para o cálculo da proporcionalidade, 14 por 7, que é o 2. Bom, como o problema pede apenas a condição do volume do cimento, o que é que você faz para determinar? Toma a razão do cimento, que é o C sobre 1, e iguala a constante da proporcionalidade. E aí, senhores, se C sobre 1 é 2, podemos dizer que o nosso C em metros cúbicos é o 1 vezes 2, que é o 2 metros cúbicos. Opção correta do problema é a opção B. Bom, senhores, aí então um problema bastante simples do nosso Enem sobre uma estrutura, um problema que envolve as proporções. Bom, vamos à questão 148 dessa mesma prova amarela do nosso Enem de 2013, da prova de matemática. E vem assim: 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Nós temos 5 empresas, denominadas de FGHMP, que encontram-se à venda. O que vai acontecer? Um empresário, almejando ampliar seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas, uma só. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro. No caso, o lucro em milhões de reais. Temos na coluna 2 dessa nossa tabela. De cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência. Nós temos então os lucros e aqui os tempos de
cada empresa citados em anos de existência. Decidindo comprar em função de seus tempos em anos de existência. Decidindo comprar a empresa que apresenta o maior lucro médio anual. Então, senhores, ele vai comprar, esse empresário pretende comprar uma empresa, dentre essas 5, aquela que venha apresentar o maior lucro anual, médio anual. Ele cita mais: o quadro apresenta o lucro em milhões de reais, é o lucro, milhões de reais acumulado ao longo do tempo aqui está em anos, de existência de cada empresa, conforme já tínhamos citado aqui no enunciado. Bom, o empresário decidiu comprar a empresa F, G, H, M ou AP. Bom, senhores, então vamos fazer aqui o seguinte esquemazinho para o caso do problema. Vamos tirar os dados fundamentais do problema, né? Que ele está interessado na empresa que renda maior lucro, na circunstância dessa apresentação, digamos, da tabela. Então, vamos aqui fazer individualmente o cálculo de cada empresa, ou o cálculo do lucro médio anual de cada uma dessas empresas. Para isso, gente, é bastante simples. A empresa F tem um lucro de 24 milhões de reais nesse tempo. Se ele quer o tempo em ano, né? É só você fazer o quê? Dividir o 24 por 3. Ou seja, a empresa F apresenta um lucro médio anual de 24 dividido por 3, que chegamos a 8 milhões de reais. Da mesma maneira, a G, 24 dividido por 8, chegamos a 12 milhões de reais como lucro médio anual. A H, por sua vez, 25 milhões de reais dividido por 2,5. Chegamos a quê? A média anual, o lucro médio anual de 10 milhões de reais. A M, 15 por 1,5. Nos fornece quê? 10 milhões de reais. A empresa P, finalmente, 9 dividido por 1,5, 1,5. Ela nos fornece 6 milhões de lucro médio anual. Bom, senhores, como ele pretende decidir comprar a empresa que possui o maior lucro médio anual, é só a gente verificar dentre essas 5, a que fornece o maior lucro anual, senhores, é a de 12 milhões de reais, né? Então, a que fornece isto é a empresa G. Como opção, temos a opção B. Bom, senhores, vamos aqui à questão 149, nossa prova de matemática do nosso Enem, ano 2013. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 e 1 de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Então, senhores, nós temos que encaminhar ou enviar cartas não comerciais e o correio, digamos, nos fornece essa tabela, em que os dados horizontais vêm ser a massa, digamos, de cada carta, e os dados verticais é o custo, ou seja, o preço correspondendo à pesagem, né, a massa dessa referida carta. Por exemplo, uma carta que pesa de 150, depois de 150, está aberto nele, até 200 gramas fechado, ela vai pagar aqui R$ 2,65. Da mesma maneira, uma de 251 gramas até 300, fechada aqui em 300. Quanto o cliente tem que pagar aos correios? R$ 3,55. E assim por diante. Bom, o que interessa é o problema, o valor total gasto em reais para postar essas cartas. Então, total do gasto para ser encaminhada essas cartas. Então, nós temos o que, senhores? Temos temos que analisar o gráfico conforme os valores, né? Ou seja, as cartas de 100 gramas, né?
100 gramas. Está aqui fechado. 100 gramas. Vamos ter que pagar 1,70 por cada. A de 200, nós temos de 151 a 200, cada cartinha é 2,65. E as cartas de 350, olha bem, ó. Se você for na coluna de cima, no valor acima dessa barra acima, o 350 não está incluído. Ele está incluído onde? Nessa barrinha aqui abaixo, horizontal aqui abaixo, que vai de quem? De 301, digamos, até o 350, falando em termos de inteiros. Bom, 350 gramas, a carta custa individualmente 350, custa individualmente 400. Então, a de 100 gramas, cada um é 1,70. A de 200, R$ 2,65, R$ 2,65. 350 gramas vai pagar R$ 4,00 por cada carta. Bom, mas nós temos aqui que ter cuidado. São duas cartas de 100. Então, duas cartas de 100, vamos pagar 2 vezes o 1,70, que é R$ 3,40, R$ 3,40. Por sua vez, 3 cartas de 200 gramas. Nós vamos ficando com 3 vezes o 2,65, né, senhores? Que 200 gramas é R$ 2,65 cada uma. Chegamos, então, à despesa de R$ 7,95 por essas 3 cartas. E, finalmente, uma carta só de 350 gramas. Então, ficamos com 1 vezes o custo de uma carta de 350 gramas, que é em custo de R$ 4,00. Bom, senhores, para então chegarmos ao cálculo final do problema, ou seja, o total que vamos ter que desembolsar para enviar essas cartas, no caso essas 7 cartas, né? 6 cartas, desculpa, vamos chegar então a precisar somar 3,40, 7,95 mais 4. E esses chegamos a, e com isso, somatório, chegamos a R$ 15,35. Bom, senhores, então a opção correta do problema é a opção D. Bom, senhores, aí um problema que envolve leitura, um pouco, né, de leitura gráfica. Bom, gente, vamos à questão 150. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor diário. Bom, temos aí então o total de hotéis. E a condição da informação que interessa, quarto padrão de casal por hotel, né? Obtemos o quê? Os valores das diárias foram A, R$ 200, o B, 300, condição C, 400 e a D, R$ 600. No gráfico, esse gráfico de pizza, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados. Então, cada área representa hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Bem, senhores, nós temos que tirar tudo praticamente desse gráfico. Mas vamos para aqui o final para começarmos a resolução. O valor mediano da diária em reais para o quarto pesquisado, que é o padrão de casal nessa cidade, é R$ 300, R$ 345, R$ 350, R$ 375 ou R$ 400. Bem, senhores, para então chegarmos ao valor da mediatriz, em outras palavras, a mediana dessa pesquisa de diária, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que fazer uma organização desse apanhado total e suas transformações. Em outras palavras, nós temos que chegar ao rol. O que é o rol? Digamos, é uma organização de apanhados dados, né? Nós
fizemos esse apanhado de dados e vamos organizar. Ou seja, vamos aqui, trabalhando nesse quadro, começando o seguinte, fazendo aqui ou formando uma tabela. A primeira coluna dessa tabela vai trazendo, no caso, o valor em reais das diárias, ou seja, a diária do A, 200, a diária B, 300, diária C, 400 reais e a diária D, 600 reais, conforme a indicação aqui no nosso gráfico. Bom, senhores, a segunda coluna dessa tabela vai nos fornecer que a quantidade de hotéis, ou seja, nós temos, conforme o gráfico, 25%, trabalhamos com ele em relação a A, e a 25% corresponde à diária A, que é de 200 reais. Da mesma maneira a B, né? 20% dessa pesquisa corresponde à diária B, que é em termos de 300 reais, 20% de 200, que é o número de hotéis pesquisados. E assim por diante, né, senhores? O C, que é a diária de 400, C, a diária de 400, corresponde a quem na pesquisa? 40% do total, que foram os 200. E finalmente, para a diária D, que é 600 reais, corresponde a apenas 10% de quem do total, que é 200. Bom, senhores, com esta continha, 25% de 200 vai nos fornecer que o número de hotéis, respectivamente a diária A, né, ou seja, 25% de 200 são 50, quer dizer, temos 50 hotéis com a diária de 200. Da mesma maneira, 25% de 200, novamente 50, é o número de hotéis com a diária de 300 reais. 40% de 200, chegamos à frequência 80, ou seja, significa 80 hotéis com a diária de 400 reais e finalmente 10% de 200, é o número de hotéis pesquisados, repetimos, é 20, e 20 corresponde ao número de hotéis em que o padrão, o quarto padrão do casal é 600 reais. Bem, senhores, uma maneira prática e rápida de você calcular esse problema é você aqui fazendo a frequência acumulada dessas frequências individuais absolutas. Ou seja, como você, digamos, determina a frequência acumulada dessas frequências. Não tem problema, ó. Você repete aqui a primeira, né, a primeira condição, no caso, a A, 50 para cá. Como vai chegar acumulada, o termo está dizendo tudo, frequência acumulada a 100, você adiciona 50 mais 50, 100. Ou então você pode tomar isso assim, enviesado assim, diagonal. Como chegamos a 180? Ou somamos essas três, ou então 100 mais 80, 180, e finalmente 180 mais 20 é 200, que fecha justamente no total da pesquisa, né? Que foi feito o levantamento em cima de 200 hotéis. Bom, por aqui já dava para a gente determinar o pedido do problema, ou seja, a mediana dessas diárias. Mas vamos fazer aqui pela mais detalhada, de maneira bem detalhada, fazemos o seguinte, o rol. O que é o rol? Nós vamos ter que organizar, no caso, essas diárias. Como? Da seguinte maneira, ó. Nós temos o que, ó? 50 diárias, 50 hotéis com diária de 200. Nós temos 50, mais uma vez, 50 hotéis com a diária de 300. 80 com a de 400 e 20 com a de 600. Ou seja, podemos citar esta estrutura no nosso rol. Ou seja, 50 hotéis de 200 reais, em seguida 50 hotéis com a diária de 300, 80 em seguida hotéis com a diária de 400 e os últimos 20, no caso com a diária de 600 reais. Senhores,
Vamos então para calcular a mediana, já se tendo um rol, agora nós temos que determinar o valor dessa mediana. Quando você tem um rol com um número par de elementos, que aqui no caso são 200, né? O que você faz para, em outras palavras, você determinar, porque a mediana, ela depende de dados centrais. Você precisa determinar, se a quantidade for ímpar, é bem prático você determinar a mediana, ou seja, o valor da mediana, que é, no caso, justamente a sua posição, é dividir o total que temos por 2. Agora, sendo par, como você procede? Você vai tomar duas posições, né? Quando nós temos uma quantidade no rol, uma quantidade de termos pares, nós temos duas posições centrais. Como elas são determinadas pela quantidade total por 2, é uma delas, e o outro elemento é a quantidade por 2 mais 1. No caso do 200, que é a nossa informação de números de hotéis levantados. Então, vamos ficando aqui com a posição 200 dividido por 2, é a centésima posição. E 200 dividido por 2 mais 1, é a centésima primeira. Em outras palavras, é o centésimo elemento do rol e o centésimo primeiro elemento do rol. São as posições para o cálculo dessa mediana. No nosso problema, você poderia tirar aqui, ó, conforme citamos a princípio, centésimo elemento. Qual é a sua diária? 300. Centésimo primeiro. Se aqui vamos até o centésimo primeiro está do 101 ao 180, ou seja, nessa terceira classe aqui, podemos dizer assim, que é a condição do 400, da diária 400. Mas aqui vamos fazendo como? Centésima, vamos aqui em cima no rol, como se você não tivesse feito essa tabela, centésimas, aqui vamos para 50 mais 50, ou seja, 300 ocupa a centésima posição. A outra posição é a centésima primeira. Centésima primeira, se esse 300 aqui é a centésima primeira tem valor de 400. E aí, senhores, são os elementos centrais. Repetimos, de um rol com um número par de elementos. Para então o cálculo da mediana, o valor da mediana será dado pela média aritmética desses dois valores, ou seja, 300 mais 400 dá os 700, que dividido por 2 é o R$350, é o valor da mediana dessas nossas diárias. E aí então, senhores, opção do problema, opção C. Bom, a seguir, deixamos aqui os próximos problemas, na continuidade dos nossos vídeos sobre comentário de Enem. No caso, a questão 151 e a questão 152, lógico, no nosso Enem 2013, né? Prova amarela. A questão 153 e bem como a 154. E finalmente, senhores, para o nosso próximo vídeo, a questão 155. Essas são as cinco seguintes questões a serem comentadas no nosso comentário do Enem 2013. Deixamos aqui também um pequeno turismo em nossa região, que é o considerado centro turístico da nossa Cascavel, tá? E bem como a sua bela igreja da Matriz, uma foto bem antiga, um post bem antigo, e recentemente, né, com algumas reformas, como nós já temos. No mais, senhores, um abraço, bons estudos, valeu, até a próxima.